Bom, hoje eu vou falar sobre sonhos e principalmente símbolos que às vezes nessa fase de sonho a gente vê, né? E símbolos daquele tal negócio, né? É um resumo de uma ideia. Então, costumo dizer que a pessoa sonhando, ela está fora do corpo. Houve um desdobramento, né? O corpo fica lá reto, na cama, relaxando, e o espírito ele vai de encontro a outro plano, outra dimensão. É errado dizer, as pessoas pensam errado, que sonhar com tal coisa quer dizer outra, né? Muita gente recorre lá no dicionário dos sonhos, né, para ver aquele significado. E geralmente é errado, porque além de o sonho ser uma coisa pessoal, ela hoje pode, no mesmo sonho, ela pode ter três significados. Do tipo assim, uma coisa quer dizer que ela vai ficar rica, ao mesmo tempo daquele sonho, ela é pobre, vai ficar pobre, e ao mesmo tempo vai ter um problema. No dia seguinte, ela pode sonhar com uma coisa que quer dizer o sonho todo bom, uma coisa linda e maravilhosa que vai acontecer, no dia seguinte, contradizer. Então, eu não vou falar a questão psicológica do sonho, porque a linha que eu vou seguir aqui é a linha esotérica. Símbolos que aparecem para uma determinada pessoa, por exemplo, no meu trabalho de radiestesia, foi muito importante esse acontecimento, esse símbolo que eu vi, porque foi uma forma de um aval, né? Então, tem que saber separar do que é produto do subconsciente, que a ciência costuma dizer, os psicólogos costumam dizer, né, que durante o dia ficou acumulado uma imagem, ansiedade, né, uma preocupação, né, um pensamento intenso, alguma coisa que queira ser realizado, e aquilo ficou guardado e vertido no sonho. O subconsciente, né, transforma aquilo numa realidade. Então não estou falando dessa parte psicológica que o próprio cérebro subconsciente produziu. Eu estou falando, mais uma vez, de uma vivência em outro plano, numa outra dimensão, onde você desmembrado, você pode ir para o futuro, passado ou presente. Você tem um encontro com antepassados seus, aqueles que te antecederam nesta vida, pode ter esse encontro, tá? Também pode ter um encontro com pessoas vivas desta encarnação. Há esse contato, né? Principalmente uma pessoa que está longe, tá? E principalmente uma pessoa que está com certa aflição, com algum problema, tá? Sempre acontece isso. As pessoas mais intuitivas, ela acorda com aquele coisa na mente, pega o telefone, liga para fulano, e o fulano fica até assustado. Poxa, como é que você soube disso? Isso já aconteceu comigo também. Uma pessoa queria falar comigo, né? Coisa e tal. No mesmo dia, estava andando na rua, encontrei com essa pessoa, falei, poxa, o que você quer falar comigo? Ela, quem te contou que eu quero falar contigo? Então tem essas coisas, né, premonitórias. E também tem uma questão da mediunidade da pessoa. Tem gente que sonha, mas não se lembra que sonhou, daquilo que sonhou. Outras pessoas também, né, diz que nunca sonhou. Mentira. Ela não se lembra do sonho por vários motivos. Vamos dizer que ela sonhou com a mãe dela que desencarnou e ela está morrendo de saudade. Ela pode ter esse encontro espiritual, tá, desdobrada,
ter a convivência, conversar, matar a saudade, mas quando ela retorna, ela não está preparada para lembrar desse sonho. Vários motivos. Um dos motivos, psicologicamente, ela não está preparada, ela pode ficar emocionada demais. Outro motivo é que foi dada uma mensagem, chamou ela uma atenção, alguma coisa para fazer que vai acontecer, e ela não pode ter acordado com esse tipo de lembrança. As coisas vão acontecendo, né, sem ela perceber. Mediunidade também, porque a pessoa quando tem um certo tipo de mediunidade, principalmente quando ela é sonâmbula, a mediunidade do sonambulismo, ela lembra do sonho nitidamente. Tá? Não estou falando sonâmbulo no caso da pessoa que dorme andando. Estou falando de outro tipo de mediunidade de sonambulismo. Ela se lembra exatamente do sonho. Como também é verdadeiro que um médium sonambulista, ele anda. A ciência, a medicina trata com outro problema. Mas é a questão de mediunidade. A pessoa que anda dormindo é verdadeiro, uma certa mediunidade que ela tem que desenvolver. Né? E o perigo é acordar essa pessoa, né, nessa fase. É um perigo, um risco de vida. Então tem que ser mais estudado para o lado espiritual do que científico. Senão a parte da medicina vai tocar remédio e não vai resolver o problema dela. Tá? Então cada caso é um caso. Então existem essas pessoas que não se lembram do sonho ou diz que nunca sonhou. Tá? Outras vivem o futuro, como pode viver o passado, voltar lá. Mas geralmente é 90%, 99% o presente. No caso, um pouco mais avançado. É o presente e futuro. Tá? Não vamos falar assim de um futuro futurista, bem distante não. Vamos falar de uma coisa que vai acontecer daqui a 3 dias, 5 dias. Né? E por falar nisso também, existe aquela questão, por sonho onírico, a pessoa tem que sonhar 3 vezes seguidas para ser um sonho profeta. Tá? Com o mesmo sonho. A pessoa que sonha 1, 2, 3, 4 vezes a mesma cena, não é sonhar hoje, daqui a 20 dias, um mês, não. Que mesmo assim já chama atenção. Mas aqueles, né, mais que chamam atenção é sonhar 2, 3, 4 vezes a mesma cena do sonho. Aí já é um sonho de um acontecimento, né? Essa pessoa tem um desenvolvimento maior e é uma profecia. Muito bem. Então, falando do sonho em desdobramento, falar nessa questão que, no caso, um médico, um cientista, um pastor, um padre, um budista, quem está trabalhando com a saúde, alguém envolvido com a saúde, se preocupando com o próximo, possa ter de alguma forma de ter num sonho uma visão simbólica. Vou falar do meu caso, fica mais fácil. Uma vez eu sonhei com um triângulo e dentro do triângulo tinha uma cruz. O que era aquilo? Eu pesquisei em vários lugares, livros, perguntei a dono de barracão na época, perguntei a aqueles esotéricos que superentendido do assunto, entidades e até psicólogos. A entidade respondeu uma coisa que não dava para acreditar, não fazia sentido. Pai de santo, barracão, enrolou, não soube. Né? Aquela questão, o sonho é pessoal, mas havia um símbolo. Né? E aí foi o detalhe. Ninguém quis arriscar. Né? Os esotéricos, cada um falava, né, em coisas futurísticas demais, que também, sabe, a ficha não caiu. E psicólogo, teve uma dona que falou para mim que representava sexo. Sexo? Se ela ainda dissesse a ponta de cima era a ponta da espiritualidade, a ponta de baixo, sexo, a encarnação, a vida mudana,
né? A outra ponta é doutrina. Porra, fazia mais sentido. Bom, infelizmente, isso levou anos para mim descobrir, e eu focado naquele símbolo. O povo lá de cima, claro, viu que eu não tinha pego o sentido e me mandou o segundo sonho. O sonho tinha 2 médiums numa mesa redonda e um triângulo, o mesmo, uma pirâmide agora, mas tinha o triângulo com a pirâmide e de novo o símbolo da cruz dentro dessa pirâmide. Quando eu acordei no dia seguinte, fiz contato com esses 2 médiums, mas a resposta não foi satisfatória. Passado mais um tempo, onde eu tinha pesquisado, já estava até desistindo disso, falei, poxa, não vai ter jeito. Eu tive um outro sonho me mostrando uma casa onde eu ia encontrar a resposta desse símbolo. Olha, parece mentira. Até hoje eu fico meio, caramba, fantástico. Eu achei a casa sem querer, do jeito que estava no sonho, a mesma cor, a mesma subida, a mesma rampa, a mesma entrada, o mesmo tudo. A coisa que a gente, na época, né, mais ou menos há uns 20 anos atrás, foi um troço muito fantástico. Dali para mim, eu vi que eu estava no caminho certo, mais do que certo. E lá eu descobri o que aquele sonho, aqueles símbolos quis dizer. No meu caso, o triângulo com a cruz é a linha de Ramatiz. Que eu tinha de estudar a linha de Ramatiz, que eu tinha de trabalhar na linha de Ramatiz. E lá esse símbolo estava lá dentro com a figura do Ramatiz. Né? Depois desse sonho, depois veio um outro símbolo para mim, que era em forma de uma lua e saindo ondas, uma com uma seta e outra com uma cabeça redonda. Esse sonho foi mais fácil porque ele lembrava muito Umbanda. Muito Umbanda. Então, eu fui procurar Umbanda, tá? Também não tive a resposta de primeiro. É sempre assim, nunca é nada fácil. Eles têm que ver o nosso esforço para aquilo, né? E mais uma vez eu tive de meditar muito, procurar muito e fazer esse trabalho para saber o que aquele símbolo representava. Então, claro que geralmente um símbolo dá 2 conotações, né? E no caso, esse símbolo quis dizer para mim que é uma alma em regeneração, tá? Poxa, fez um sentido enorme, claro, tá? A alma está mudando para um outro aspecto, um outro caráter, uma outra moral, um outro tudo, um mundo novo, tá? No qual estamos resgatando, né, coisas do passado. Se no passado fizemos coisa ruim, nessa estamos fazendo coisa boa. E o processo todo negativo da nossa vida, tá, ele vai entrando em modificação. Mas é claro que é sempre assim, né? É sempre mais busca, mais dor, mais sofrimento, mais luta, para você superar aquilo ali. E como eu falei que o símbolo tem duplo sentido, me fez lembrar agora o símbolo do tridente, do garfo, vamos dizer assim, do diabo. Gente, é claro, quem não estuda, quem ouve falar, quem está acostumado que aquilo é coisa do diabo, o diabo como uma figura, ser ruim, um ser negativo, que trabalha com maldade, não sei o que lá, não tem uma informação, um estudo melhor aprofundado daquilo, é uma coisa negativa. Né? Uns que sonham com o diabo, está lá no livro do sonho, pode pesquisar. Quer dizer que se por acaso você sonhou com os instrumentos de castigo do diabo, quer dizer isso. Também é pessoal
esse símbolo de castigo. De repente é um castigo para o lado negativo, um castigo para o lado positivo. Então, parando para raciocinar, a primeira coisa que a gente vai encontrar é o seguinte: diabo como ser não existe. É uma fantasia, tá, popular. Foi criado isto, porque veio de uma língua neolatina que diabo, por exemplo, quer dizer acusador. É que nem Lúcifer. Lúcifer, quando fala em Lúcifer, a gente pensa no espírito do mal, espírito ruim. Chefe lá até chefe até do diabo, no caso. Mas Lúcifer quer dizer ser de luz. A palavra ficou pejorativa negativamente. Tudo bem. Então, voltando para o símbolo do garfo do diabo, repare bem que o símbolo, o garfo em forma quadrada, com as 3 pontas voltadas para cima, é macho. No caso, seria Exu. A fêmea seria a Pombagira, que é redondo. A da fêmea é redondo. Uma vez eu já vi até o garfo feminino numa estátua masculina. Existe por aí, mas o cara que está ligado, por alguma razão, o cara não sabia, o cara não tinha outro garfo, vai esse garfo que tem aqui mesmo, mas vamos embora. Mas vamos estudar, né? Garfo é garfo, né? Então as 3 pontas de cima estão representados, né? O ar, o fogo e a água. E o mastro, a base, a terra. Significado, tá? Espiritualidade, renovação, resgate. Como ele é terra, tem a parte do garfo que é terra, tá? Tá voltado para os problemas terrenos. Vida e morte. Esse processo de vida e morte. Regeneração, cura. Ou seja, é uma coisa mais positiva do que negativa. Mas a pessoa pode pegar um símbolo negativo e transformar em negativo. Pegaram a cruz lá e botaram de cabeça para baixo. A cruz para cima é Jesus na cruz, simboliza o bem. A cruz para baixo, o anticristo. Então a imaginação vai muito longe. E se a gente não estuda, a gente não pesquisa, a gente comete muitos erros por aí. E a opinião dos outros vai começando a influenciar na nossa, por falta de informação. E outra coisa importante também é essa questão de você estar no lugar, seja na Umbanda, tá? No kardecismo, é você estudar o que está acontecendo ali para não ser enganado. Ali nós vamos descobrir o tal do animismo, que é o médium que se diz incorporado, mas na verdade ele não está. Ele está falando aquilo que ele percebe. Alguma coisa está animando a alma dele. E ele pode te enganar. E é assim, né? A entidade transmite uma mensagem e ele repete o que a entidade está dizendo, mas ele bota ali a ideia dele, o sentimento dele. Muda um pouco o significado, ele bota a opinião. Isso se ele não conhecer a pessoa, porque se conhece a pessoa, fica mole do animismo dele ser forte. É a mesma coisa, a pessoa pega um assunto, vamos dizer assim, traição. Se ela for lá na amiguinha dela, de infância, né, que agora é dona de um barracão, ela vai falar de tudo, vai acertar tudo, vai ser lindo, maravilhoso. E a culpa que essa amiga dela, como consulente, tinha, por ser amiga dela, ela vai amenizar, vai ajudar, né? Agora, se essa mesma consulente pega esse problema e leva para uma outra entidade que nunca viu, vai falar de tudo, de outras coisas, mas não vai tocar naquele ponto crucial. Coincidência? Não é. E a pessoa que tem conhecimento sabe, quando uma está, vamos dizer assim, incorporada, que essa palavra não existe, tá? Mas para poder entender aqui, se percebe quando ela está com a influência da entidade. E a outra, principalmente a pessoa que tem 5, 10, 20 anos de centro espírita, até menos, porque tem gente ali com 1 ano já percebe, pega no ar o sentido da coisa, engana as pessoas.
tá? Porque qualquer um que estiver ali no centro espírita com um ano já pode fingir que está recebendo um preto velho, um caboclo. E aí? A pessoa vai ali e acredita, ela entra ali na boa fé, ela não entra ali pesquisando, estudando, com o pé na frente e outro atrás. Ela vai ali de coração. O problema é de que está mentindo, está fingindo. Aí é outra questão. Mas ela tem que ser racional, entendeu? Então ela tem que ser racional. Tem que parar para ver aquilo ali. Se aquilo faz sentido ou não. Uma coisa é você falar, né? E aquilo funcionar, ter sentido. A outra, pô, sem pé sem cabeça. Uma história dessa, uma vez eu vi. E se eu não tivesse visto, se tivesse me contado, eu não acreditaria. Numa sessão de preto velhos, entendeu? Uma menina estava conversando com uma vovozinha e o que aconteceu? Ela estava falando que o namorado dela estava forçando a barra para ela se entregar, entendeu? Então, o que ela fez? A vovó aconselhou ela a se entregar para o rapaz. Eu, sinceramente, eu não conheço nenhum. Geralmente, o conselho de pretos velhos são conselhos de antigos, ajuda pessoas, esclarece as pessoas, acalma a pessoa. Nunca iriam dar esse tipo de conselho da pessoa se entregar. Tinha alguma coisa errada ali, tá? E infelizmente, é claro, a pessoa confiou naquele conselho, vai se entregar, pode se entregar. E ela ficou grávida, o namorado foi embora. E aí? Por causa de uma situação dessa, perdeu credibilidade, né? Por causa de meia dúzia de brincalhões, vamos dizer assim, ou de irresponsável, que é melhor dizendo, prejudicou uma pessoa. E os outros centros que trabalham com seriedade? É que nem um profissional. Pô, tem profissional que é bom e é ruim. E geralmente o ruim mata o bom. Sempre a história é assim. Então, gente, essa questão do sonho, tá? Que a gente chama de sonho, mas na verdade é um desdobramento que a gente, dado o momento que o corpo está relaxando e o espírito pode sair, vamos dizer assim, daquela prisão e ir para o espaço, que é o momento dele de, vamos dizer assim, de lazer. Ou ele é chamado, né, para uma certa dimensão, para um certo lugar, para receber um conselho, né, receber uma ajuda, principalmente se ele trabalhar na área de saúde, né? É que nem um invento. O cara está matutando, pô, no dia seguinte ele acorda, pô. Só que o orgulhoso diz, porra, eu tive uma ideia. Nunca ele vai dizer, poxa, eu recebi uma ajuda do alto. Cada um de cada um. Então, ele pode receber na área de saúde, né, um intuito. Ele pode receber, no meu caso, vamos dizer, um aval para desenvolver aquilo e ir adiante. Enfim, isso é importante. Isso é importante. Tá? Como também casos dessa Covid. Antes dessa Covid, já teve gente que já sonhou com essa pandemia e o hospital, pessoas entubadas e tudo mais. Teve essa visão. Mas aí vai fazer o quê? Como é que ela avisa? Não adianta avisar, porque o problema do hospital já é antigo. A falência do hospital já é antiga. Qualquer coisinha a mais ali que desce e que precisasse ali de um reforço, tanto na área médica, de mão de obra e de medicamento, de leito, já era. Porque já estava, né, no abismo, já estava à beira da falência. Só piorou. Veio uma coisinha, não esperava-se tanto, mas veio uma coisa forte e ficou essa falência, esse total caos que aí está. Agora, essa pessoa que sonha com isso ia fazer o quê? Ela sonha que um artista vai morrer. Vai dar uma de mandinar?
Ah, um artista vai morrer, vai ter um monte. Que vai casar, tem um monte. Poxa, aí se ela dá nome aos burros, aí ela vira a rainha da cocada preta e o ego vai lá em cima. Aí já aquele contato que ela tinha, toda vez que a pessoa tem esse tipo de mediunidade, de contato, ela cai no orgulho e se atrapalha. Aí a espiritualidade dela muda. Ela deixa de ser uma pessoa espiritual para ser material. E o espírito bom que estava ajudando ela se afasta. Se afastou, ela está dando a vez para quem? Para os zombeteiros, obsessores que vão fazer a festa e vão usar, se dizendo, se passar por um nome conhecido, famoso, porque tem muitas pessoas que têm mania de bater no peito e dizer minha entidade. Minha entidade? A entidade é minha? Eu já cansei de gente ouvir isso aí e usa aquela entidade como um objeto de prazer, objeto de uso. A minha entidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Peraí, gente. Não é minha entidade coisa nenhuma, não. É um espírito que está ali para te ajudar. Você a evoluir. Se faz o bem, ela está contigo. Uma falange de bondade vai te acompanhar. Agora, começou ali. Poxa, se você fizer um mal para mim, eu vou fazer um mal para você. Está baixando sua vibração. Então o espírito bom sai e entra os maus. Aí, claro, ela vai fazer trabalho negativo, vai dar certo. Ela vai cobrar para aqueles trabalhos para outras pessoas, vão dar certo. E ela transforma uma coisa espiritual em uma coisa comercial. E ela está o quê? Mal acompanhada. Só que a gente está num mundo que é assim, não? Infelizmente é assim. A gente vê o lado material, né? Tem gente que transforma o útero de uma cadela numa profissão. Por que não vai transformar um centro espírita em uma loja comercial? Que se cobra para tudo. Para dar um passo, para fazer um despacho, para isso, para aquilo. Certas igrejas também cobram para batizar, para casar, para morrer, para rezar o que morreu. Vira comércio. Contradiz com o que pregam. A gente tem que parar e... Quando você se liberta, você não precisa de uma religião. Quando você entender isso e se libertar disso, que você tem que fazer aquele bem, ajudar o próximo, você não precisa, ninguém está dizendo para você fazer isso. Porque a pessoa está dominando a sua cabeça para você fazer o que ela quer que ela faça. Seguir aquilo ali. E aquilo ali, de repente, nem é bom para ela e nem ela faz para ela. Ela manda os outros fazer. E ela tira proveito disso. Como é que numa crise dessa a igreja diz que é contra, né, esse lockdown porque está dando prejuízo para a igreja? Peraí, é uma igreja ou é uma empresa? Para mim é uma empresa, que está cheia de filial aí. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão porque não é aqui o assunto agora. É para a gente estar fora dessa matriz e a gente parar para perceber. Vamos passar bem por uma crise, vamos entender nosso sonho, o contato que a gente tem, não sei o que lá. Como é verdadeiro também, a pessoa que pensa só em sexo, é claro que ela vai sonhar com sexo. Por dois motivos, um psicológico e o outro porque ela está atraindo espíritos viciados em sexo. Não é isso? Então, esse próprio espírito desse sonho vai levar para aquele campo onde ali só tem orgia. É o chamado sucubus. Espírito que vive de sexo. E ela vai ter aquela experiência sexual. Muita gente tem esse tipo de problema e não sabe. Não? Vai trabalhar no campo psicológico, vai tomar remédio, vai se tratar, mas o lado espiritual, ela não mexe. Então o remédio não vai fazer tanto efeito de ela fazer uma desobsessão para afastar aquele espírito que gosta do sexo, que ela atraiu, porque nós somos uma antena. Ela atraiu o espírito do sexo, ela só pensa em sexo, só quer fazer sexo, ela está atraindo aquilo. Então é claro que chegar de noite, que o espírito dela está, né, solto, vamos dizer assim, menos preso, né, que o cordão umbilical, o cordão de ouro está lá.
Está preso nela ainda, porque ela não desencarnou. Aquilo só é cortado quando desencarna. Né? Como ela está ainda ligada naquele cordão, mesmo assim aquela entidade vai levar ela lá para a festa de bacanal, para as orgias. E é isso aí. Então o sonho, 99%, 99%, ele é mais um desdobramento na qual o espírito vai para outra dimensão. 5%, 10%, 3% é o psicológico. Então a gente tem que separar, poxa, o que é o psicológico e o que não é. O que é a pessoa acordou, recebeu aquele símbolo, recebeu uma mensagem, viu o futuro, ela tem que parar para analisar. Né? Porque estamos com autonomia no sonho. A gente às vezes quer fazer uma coisa e faz outra. A gente está meio que ainda envolto de uma perturbação. Então a gente não é 100% nós. A gente está sob o efeito ainda, tá, de uma coisa que envolve que a gente tem uma certa limitação. Você ainda está preso no seu cordão de ouro. Então você, às vezes, isso você sendo usado para alguma coisa. Se for positiva, o cara trabalha na saúde, ele vai lá e tem uma solução de um problema. Uma coisa que está buscando muito, ele vai acordar com aquilo e resolver o problema. Às vezes até de um problema de financeiro ele tem a solução. Basta ele ter o merecimento. Tá? E é verdadeiro também quando a pessoa pensa em coisa ruim. Bandido? Poxa, ele é ruim porque ele tem uma falange de espíritos ruins ali com ele. E por aí vai. Então, essa é a questão dos sonhos que são premeditados. Né? É importante isso para a gente fica maluca, né? A gente fica maluca. Se a gente não estiver bem equilibrado, tá? Uma prova de desdobramento é que a gente está vivendo aquele momento. Uma coisa curiosa que aconteceu comigo uma vez foi que eu saí do meu corpo, fui andando até a sala e na televisão começou a aparecer uma imagem de um casal de idosos, o mais forte, gordinho, tá? Saiu, atravessou a porta, a senhora ficou lá na porta, ele veio até o meio da imagem da TV, virou para mim, saudou e fez assim, virou para a janela e o sol se aproximou dentro daquele quarto, daquela sala.